Geralmente a gente espera uma série acabar para poder fazer a análise dela. Mas tem algumas coisas que, faltando apenas um episódio para o final da primeira temporada de Demolidor Born Again, que a gente já pode parar, pensar e vir falar aqui. Esse vídeo é um debate. Então, conversa comigo, deixa nos comentários o que você está achando sobre os tópicos que eu vou citar aqui nesse vídeo. Vamos começar citando o Demolidor. Uma série que até agora teve 8 episódios. E a gente teve o Demolidor em 4 deles. Apenas em 4. No episódio 1, no 6, no 7 e vai ter no 9, vai ter no último. Então, de 9 episódios, teve Demolidor em 4. Eu entendo qual foi a história da série e que, de fato, faz sentido o Matt ter aposentado o seu manto de Demolidor. Mas numa série onde o protagonista é o Demolidor, a gente vê mais o Matt Murdock do que ele como super-herói, eu acho que é um pouco decepcionante. É assim também em muito tempo na Netflix. Porém, as cenas da Netflix são tão impactantes, mas são tão impactantes, que acabam chamando mais atenção do que as várias cenas do Demolidor aqui nessa série. Não é uma crítica, ok? Quer dizer, é uma crítica, mas não é uma crítica negativa, do tipo a série é uma porcaria, é um lixo por causa disso. Eu gosto da série. Eu acho que ela é uma das melhores, sim, da Marvel no Disney Plus. Talvez esteja um pouco abaixo em alguns momentos do que na Netflix. Porém, em outros momentos, ela consegue se superar. Repare, os episódios 1, 8 e 9 são dirigidos por uma dupla de diretores que assumiram a série após as mudanças que ela teve. Porque eles começaram a filmar, viram que estava ruim, o próprio Kevin Feige olhou para aquilo e se assustou, e aí eles passaram por regravações. Então, o primeiro episódio, ou seja, o começo da série e o final, principalmente, foram alterados. O miolo, o meião, a gente percebe que tem alguns problemas e foram as partes principais que haviam sido filmadas antes. Não dava para jogar tudo no lixo e recomeçar do zero. Então eles tiveram que usar boa parte da história que estava sendo contada, por isso que em alguns momentos a série parece uma colcha de retalhos. Você assiste pelo menos artisticamente, né, os episódios 1, 8 e agora o 9 que vem aí ainda, a gente não viu, não tem como falar, mas que provavelmente será assim também, eles são plasticamente mais bonitos. Você vê uns takes, umas coisas diferentes, uns ângulos de filmagem que são diferenciados. Além, é claro, no rumo da história. Uma coisa que não deu para mudar no rumo da história são os dois vilões, né, mais de ação que a série teve. Sempre o Rei do Crime é o principal vilão, mas tinha um mercenário e você tinha o Muse. O Muse foi vendido pra gente, a gente acreditou que ele era de fato o principal vilão da série. Porém, muito rapidamente, ele demorou para aparecer, né? Quando ele apareceu, em 3 episódios ele já morreu. E aquela luta dele com o Demolidor na sala, né, no consultório da doutora Heather, não sei, me passou uma impressão de claustrofobia. Eu me senti como se eles estivessem lutando numa caixinha de sapato, numa caixinha de fósforo, sabe? De tão pequena que era aquela sala. E repare, o problema não é o tamanho do lugar. Na Netflix mesmo a gente tem cenas icônicas, né, do Demolidor lutando em corredores, que são ainda mais estreitos do que aquela sala. Mas o que me chama a atenção é a forma como aquela cena foi dirigida. Muitos cortes, muita coisa errada ali. E que não fazia sentido. E a própria Heather matar o Muse, para mim, não foi o melhor caminho. Então o Muse foi, sim, desperdiçado. E a mesma coisa a gente pode falar sobre o Mercenário, que ainda deve retornar no último episódio e também retorna na segunda temporada. Então vai continuar em aberto isso daí. E com certeza a segunda temporada, né, aprendendo com os erros do passado, vai ser melhor do que essa temporada aqui com certeza. Mas o Mercenário, ele aparece no começo, ainda a gente precisa entender a motivação dele para aceitar a Vanessa mandar matar o Fog, porque ele termina a terceira temporada de Demolidor da Netflix jurando vingança contra o Wilson Fisk e a Vanessa. E aí do nada ele volta, né, 5 anos depois, aceitando uma proposta da Vanessa para matar o Fog, sendo que o problema dele não era com o Demolidor, não era, né, com o Fog, com a Karen Page.
Na versão original, o Fog e a Carrie morreriam. Agora isso foi alterado, provavelmente o Fog nem morreu, isso deve ser revelado nesse último episódio, conforme os vazamentos. Só que o que acontece, né? Ele tem uma luta perfeita, de plano sequência, no primeiro episódio, e ele vai bem. Tem gente que se incomodou com ele ter atirado no coração do Fog e não na cabeça. Isso, de fato, não me pressiona, sabe? Não me impressiona, né? Do tipo, ele poderia ter mirado na cabeça, igual a história do Thanos, né? Você deveria ter mirado na cabeça e não no braço, né? Mas enfim, isso não me incomoda. O que me incomodou mesmo foi nesse episódio ele ter mirado no Rei do Crime e mirado aqui, né? Tipo, no peito, no ombro, e aí o Matt pula na frente. Até porque o Rei do Crime é mais alto, se ele mira na cabeça, o Matt teria que pular pra conseguir, né? Enfim, salvar o Rei do Crime. E isso não acontece, né? Então, nesse caso especificamente, eu acho que é aquela coisa do roteiro. Pra ajudar, tiveram que dificultar um pouco a vida do personagem, apesar de, por exemplo, ele fugindo da cadeia, é muito bom. Mas poderia ter mostrado até mais dele fugindo na cadeia. Acho que é só aquela cena dele com o dente, cuspindo no policial e depois matando ele e o médico com a tesoura, né? Eu ainda, assim, achei bom, mas achei pouco, né? Então poderia ter tido algo mais. Mas aí, eu ainda tenho duas coisas para falar. A primeira delas, com relação ao Rei do Crime. Cara, eu sou muito fã desse personagem. Desde a época da série animada do Homem-Aranha nos anos 90, eu adoro o Rei do Crime. É o meu vilão favorito da Marvel. Era assim na série anterior da Netflix e continua sendo aqui. Primeiro, porque o Vincent D'Onofrio, ele de fato nasceu para viver o personagem. Mesmo em Hawkeye, quando ele aparece mais fraco, até em Echo, que também estava um pouco estragado, ele ainda assim rouba a cena total. E aqui, cara, vê ele como prefeito de Nova York, adaptando um arco dos quadrinhos, criando a força antivigilante e todo o arco dele. É algo simplesmente icônico. Então eu me pergunto, será que esse arco dele, que é o principal vilão no fim das contas, né? Será que isso não salva ou não vale a pena a gente perdoar os outros vilões em detrimento desse grande vilão? Mas a minha pergunta ela é aberta mesmo para você responder, porque eu sou muito fã desse personagem, né? Não só dessa versão, de todas, né? Então eu sou um pouco suspeito para falar, mas a minha pergunta não é uma pergunta retórica, é uma pergunta realmente para você responder. Será que o Muse e o Mercenário não tão bons, podendo serem melhores e mais assertivos e mais bem utilizados? Não dá pra gente passar um pano só por causa do Rei do Crime? Não sei. E a Vanessa também, cara, porque ela também não vale um tostão furado. Quando ela começa a apaixonar pelo Rei do Crime na primeira temporada da Netflix e tal, a gente vai conhecendo ela tal, e ela termina a terceira temporada realmente bereze, do mal, e é isso aí, temos que cometer os crimes mesmo e vamos embora. E aí aqui ela assume a parte do comando criminal, assim. Cara, uma ótima personagem, né? E aí, eu acho que a principal coisa que me incomodou na série inteira é a questão de você ter a Heather como chave para o Muse, que admira ela, ser chave para o Demolidor, que acaba namorando ela, e ser chave para o Rei do Crime e a Vanessa fazerem terapia de casal com ela. É muito roteiro preguiçoso, como diria o Deadpool, né? Que assim, é um artifício de roteiro que assim, pode acontecer isso na vida real? Pode. Mas é uma conveniência. E de fato é uma conveniência exagerada. Eu acho que a pior coisa da série é essa conveniência. E ela também é chata pra caraca, mano. É muito chata. Mas ela é muito chata, né? Porque, cara, ela fica todo tempo falando mal dos vigilantes. E o Matt é um vigilante, cara. Se você já tinha mandado ela a merda. De verdade. Pelo amor de Deus. Ô menina chata. Muito chata. Fazer um adendo aqui, tá? Do Tigre Branco, eu adorei também, tá? Eu gostei muito da parte do Tigre Branco, desde a defesa dele até a morte dele e a própria sobrinha dele, eu gosto também e gostaria muito de vê-la como Tigresa Branca mais pra frente aí, né, numa segunda temporada aí de Demolidor Renascido. Mas comenta aqui embaixo as suas impressões sobre esses pontos que eu tô trazendo aqui pra vocês pra gente discutir. O último episódio vem aí e ele de fato vai ser importante pra gente chegar a uma conclusão final sobre a série. E aí na semana que vem a gente conversa
melhor sobre isso, mas achei legal trazer essa discussão pra gente aqui antecipadamente. Deixa o like nesse vídeo que é muito importante pra gente, e aqui na tela tem outros vídeos falando tudo de Demolidor Renascido. Acompanhe aí pra não ficar de fora e saber tudo sobre a série.